Olá amigos, olá alunos, vamos para mais uma live, né? Hoje nós vamos falar de energia, né? De transmissão de energia através de ondas, ou seja, transmissão de energia sem fio, né? E no momento que se fala tanto das coisas que o Nikola Tesla criou e legou à humanidade, né? A ideia de se eliminar as linhas físicas na transmissão de energia como a gente já está vendo, né, com a transmissão de dados, né, que era um sonho da tecnologia. No entanto, existiam diversos obstáculos, né, que tinham que ser vencidos naquele momento, né. Um deles é que a potência, como se deseja trabalhar, né, envolve muitos itens de segurança, né. Então, hoje, o que eu queria falar um pouquinho para vocês, né, é o que está sendo feito e o que ainda pode ser feito em pequena escala. Um dos pioneiros, né, a pensar na possibilidade de transmitir energia sem necessidade de fios foi, como eu falei logo no início aqui, foi o Nikola Tesla. Há mais de um século ele já pensava nisso, né? O Tesla acreditava que a eletricidade, através das imensas faíscas que produzia, né, que ele tinha os experimentos de laboratório, ela podia ser levada a grandes distâncias sem a necessidade de fios. Em 1899, 1898, o Tesla testou um sistema que visava transmitir energia através de toda a Terra. Ele acreditava que esses pulsos podiam transmitir energia sem perdas. No entanto, mesmo depois disso e de muitas pesquisas envolvendo aplicações militares, poucos avanços ocorreram nessa tecnologia. Na verdade, a transmissão de energia deve ter duas abordagens diferentes, né, que nós podemos analisar conforme tudo que nós conseguimos aí pesquisar em livros, em especialistas dessa tecnologia. Uma das abordagens consiste em se transmitir energia em faixas estreitas de frequência. Isso normalmente ocorre no sistema de radiocomunicação. Então, com a concentração de energia, podemos reduzir o ruído e rejeitar mais facilmente sinais interferentes e também usar antenas direcionais. Nós podemos mais facilmente concentrar energia numa direção e recebê-la com menor perda. Isso é uma coisa daquelas que a gente usa muito hoje, né, na transmissão de dados, né, naquela transmissão que a gente chama de onda divisada, né, aquela antena divisada, que você vê a antena, então se você vê, você pode transmitir para ela. Uma outra maneira seria utilizar o que se denomina UWB, ou Ultra Wideband, uma banda ultra alta. Nessa tecnologia, explora-se uma banda mais de ampla frequência, né? Então nós temos uma frequência muito mais larga, melhorando-se assim o desempenho do sistema. Essa abordagem pode também ser feita no caso da transmissão de energia. Assim espalha-se energia por diversas frequências que não devem ser captadas em sua energia acolhida para uso. Algumas empresas já disponibilizam pequenos sistemas que transmitem energia a curta distância, por exemplo, para a carga de celulares, eliminando assim a necessidade da conexão física entre o carregador e o celular. Nesse caso, a energia se transfere por RF, ou seja, por radiofrequência. São as seguintes as formas possíveis de se transmitir energia sem fio, com suas vantagens, perigos e também suas limitações. Nós temos assim, a primeira pode-se dizer que é a indução magnética, né? Esse processo, também denominado de indução eletrodinâmica, faz o uso de bobinas em um campo magnético de baixa frequência. Trata-se exatamente do mesmo princípio de funcionamento dos transformadores e já usado nos chips de RFD, que é a identificação por radiofrequência. Uma bobina, que é chamada de primária, nós aplicamos energia que deve ser transmitida e nas suas proximidades colocamos uma bobina receptora, ou a secundária. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem parecida com isso, aí, que é a transmissão por indução. Um exemplo é esse aqui, ó, que você está vendo um celular em cima de uma placa. O rendimento desse sistema vai depender da quantidade de linha de campo criado pelo primário, que pode atravessar as espiras do secundário. Pode perceber que o espelhamento natural das linhas de indução faz com que o rendimento do sistema caia rapidamente, à medida que as duas bobinas se separam. Também influi nas perdas a resistência dos elementos do circuito, que dissipam parte da energia na forma de calor. A gente pode melhorar o desempenho do sistema com o uso de formas de onda não senoidais e ainda com o uso de sistemas ressonantes na recepção. Esse processo funciona, portanto, apenas em curtas distâncias
e mesmo assim com rendimento baixo. É o que ocorre com os chips RFIDs, que o raio de ação está muito limitado a poucos metros, se tanto, às vezes nem metros. Altas potências pode significar a criação de campos perigosos para humanos. Esses mesmos campos podem gerar correntes de turbilhão em objetos de metal muito próximos. Na prática, esse sistema está sendo usado em carregadores de celular sem fio, onde a distância entre a bobina transmissora no carregador e a bobina receptora no celular é de apenas alguns milímetros. Outra aplicação é em eletrônica médica, onde um transmissor no bolso do paciente transmite energia para um dispositivo implantado sob a pele. As vantagens para esse tipo de transmissão, que é excelente para a utilização em distâncias muito curtas com baixas potências. Facilidade de implementação. Agora, tem suas desvantagens. O alcance é perigoso quando se tenta transmitir alta potência, dificuldade para se concentrar a energia transmitida. Nós também temos a indução eletrostática. Outra maneira de indicar esse tipo de transmissão de energia é com o acoplamento capacitivo. De fato, aplicamos energia numa das armaduras de um capacitor e a recolhemos na outra. Dessa forma, o meio que separa o dielétrico pode ser um objeto de material isolante ou o próprio ar. O Nikola Tesla demonstrou essa forma de transmissão de energia pendurando duas placas metálicas. Numa delas ele aplicou um campo alternado de alta frequência que induziu na outra energia suficiente para acender duas lâmpadas de gás. Nessa modalidade de transmissão, podemos dizer que a energia é transferida por um campo elétrico através de um dielétrico. Os problemas inerentes às tecnologias são semelhantes ao que ocorre na transmissão indutiva. As linhas de força de campo elétrico se dispersam com facilidade, de modo que para se obter um campo uniforme, onde todas as linhas de força que saem de uma das placas chegam à outra, seria difícil para distâncias maiores do que alguns centímetros. Na prática, esse sistema só funciona com pequenas quantidades de energia transmitida a curtas distâncias. A vantagem é simplesmente de implementação da tecnologia. É simples para você implementar. Você, com muito pouco, você faz um capacitor, né? Não causa interferências elétricas. E a desvantagem, apenas eficiente também em curtíssimas distâncias. É limitado a pequenas potências. Radiação eletromagnética. Nesse caso, incluímos as ondas de rádio, a radiação infravermelha, a luz e mesmo outras formas de menor comprimento de onda. Para o caso das ondas eletromagnéticas da faixa de rádio, temos os casos que nós já discutimos no início, se usar uma banda larga ou banda estreita, com as vantagens e as desvantagens. No entanto, não são essas apenas as faixas de frequência de rádio que podemos usar. A radiação infravermelha, por exemplo, pode ser empregada a curtas distâncias, assim como micro-ondas, pois pode ser direcionada de forma relativamente simples, dando a transmissão em quantidades razoáveis. O sistema, então, seria formado por uma antena transmissora que enviaria energia e uma antena ou mais antenas receptoras a uma certa distância. A capacidade de concentração de energia da transmissora e a eficiência da antena receptora iam determinar a eficiência do sistema. Esse sistema operaria em curtos raios de ação e tem alguns inconvenientes que envolvem a segurança. Conforme nós já sabemos, a potência elevada de algumas transmissoras, de algumas emissoras de rádio e TV em seus transmissores são suficientemente altos para colocar em risco a saúde das pessoas. No sistema desse tipo, que trabalhasse com grandes potências concentradas, haveria o perigo de alguém passar pelo meio do feixe e se submeter a um elevado nível de radiação. Uma possibilidade interessante da utilização deste meio seria usar emissoras de micro-ondas altamente direcionais para enviar energia para satélites, e também ao contrário, gerar energia no espaço através de gigantescos painéis solares e enviar para a Terra através de micro-ondas. Segundo alguns estudos da NASA, o problema da difração dos sinais faz com que seja necessário uma antena transmissora de 1 km de diâmetro e uma estação receptora de 10 km de diâmetro para se obter a eficiência desejada para a operação de um satélite. A limitação técnica principal desse sistema está na difração que dispersa energia, à medida que nós vamos nos afastando da fonte emissora. E se a gente pensar bem, isso também é válido para o laser, se bem que numa escala menor.
Tecnologias modernas poderiam concentrar um laser emitido da Lua num raio de centenas de metros, onde seria montado um detector, ou células. Dessa forma, o laser seria uma forma de usar energia eletromagnética de uma forma eficiente para a transmissão de energia. Por exemplo, os painéis solares na superfície da Lua iam gerar a energia que seria enviada à Terra por um feixe cuidadosamente focalizado sobre painéis receptores aqui na Terra. O Arthur Clarke, em seu livro As Fontes do Paraíso, ele fala de um elevador que receberia energia através de um feixe de laser. E esse elevador seria enviado da Terra para a Lua. Com as novas tecnologias sendo criadas dia a dia, a capacidade de concentração e recepção de micro-ondas hoje já se aproxima da obtida com o laser. Assim, para aplicações nessa faixa de espectro, foi desenvolvida uma antena retificadora, que é chamada de rectena. Essa antena pode alcançar 95% de eficiência na faixa de micro-ondas. A rectena consiste numa antena que incorpora um diodo Scott, que ao mesmo tempo que detecta os sinais, os retifica, fornecendo uma tensão contínua em sua saída. Na prática, podemos montar uma com qualquer diodo Scott comum e acender um LED com a energia de um micro-ondas que tem problema de escape. No entanto, a tecnologia está integrando num chip a antena e o diodo, de modo a poder alimentar, por exemplo, um sistema de carga de celulares. Há uma empresa japonesa chamada Nyun Daigon Kasu. Ela lançou recentemente um microwave, que é chamado de Microwave Regenerative Convert, cuja finalidade é converter a energia perdida do seu forno de micro-ondas em eletricidade. O dispositivo não tem lá um grande rendimento, mas é interessante. Existem outras soluções. À medida que a ciência vai avançando, novas descobertas podem dar origem a avanços correspondentes na tecnologia. Assim já se fala no uso de partículas de alta penetração, como os neutrinos, e outras para transmissão de sinais. Sistemas de comunicação poderiam enviar sinais através da Terra como se ela não existisse, pois essas partículas possuem uma interação muito fraca com a matéria. A gente sabe muito pouco ainda sobre a detecção dos neutrinos, né? Isso sabemos que é extremamente difícil. Da mesma forma, nós não sabemos ainda como a gente pode usá-la para transmitir energia. No entanto, com os avanços das teorias novas da física, com o que se envolve a existência de supercordas e tudo mais, em breve a tecnologia derivada desse tipo de ciências, né, como a plasmônica, que possa estar entrando nesse jogo aí para que a gente possa retirar a energia do plasma, né, e enviar energia sem fio para a humanidade, cada vez mais sedenta de fontes limpas, né, para alimentar tantos equipamentos eletroeletrônicos, né. Tudo isso faz um campo de pesquisa muito grande e existe dentro das empresas de eletrônica, eletroeletrônica, né, um grande movimento de pesquisa em cima disso. É um campo para você pensar. Até a nossa próxima live. Abraço a todos vocês aí.